Alô? Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast Descomplicar. E quem é que temos connosco hoje, Tomás? Olha, eu hoje estava a pensar, pedimos ao nosso convidado para se apresentar. Convidada, neste caso. Ok, então, Tomás, solta o jingle. Vamos a isso. Olá. Olá, bom dia. Olá, bom dia, mãe céu. Então, parece que o Tomás lançou o desafio de se apresentar, portanto, faça o favor, por favor, o palco é seu. Eu sou a Maria do Céu, mais conhecida por Tia Céu ou Mãe Céu, e sou de Carnaxide. Ah, mas que apresentação tão humilde e tão simples. Então, se é a mãe céu, tia céu, porquê é que está aqui hoje? Porquê é que acha que foi convidada e porquê é que acha que é para nós uma inspiração? Porque a vida basta só descomplicar para ser melhor. E a mãe céu, o que é que fez para ter de descomplicar a sua vida? A vida até agora tem sido simples, tem sido amiga, tem sido meiga, ou se calhar nem por isso. Não, a vida tem sido dura. A vida tem sido dura. Derivada aos problemas do país, mas se a pessoa não levar tão a sério a vida sendo dura e ir por caminhos mais descomplicados, a gente consegue sobreviver. E é isso que eu faço da minha vida. Os problemas mais difíceis, tento arranjar caminhos para descomplicar. A Céu foi nascida e cresceu onde? Nasci em Angola, em 1 de agosto de 1968, e em 1975, 11 de novembro, houve a ponte aérea dos Palopes para Portugal, e então eu vim nessa ponte aérea com o meu padrasto, a minha mãe e os meus irmãos. Tivemos 3 meses a dormir no aeroporto, nos colchões dos tropas, comíamos ração de combate, e só ao fim de 3 meses, quando foi criado o IARN, para receber estas famílias, os deslocados dos Palopes, fomos em autocarros, nós fomos parar a Albufeira, no Algarve, na pensão Capri. E foi aí de onde comecei a crescer, a fazer catequese, a estudar, ir para a escola. E lembrava-me que aqui a diferença que havia era, nós em Angola íamos para a escola, tínhamos que cantar o hino nacional e marchar. Só depois é que começavam as aulas. E aqui não. E nesse tempo que tivemos sob a proteção de IARN, tivemos 2 anos em cada terra. Portanto, estive em Albufeira, na pensão Capri, depois fomos para Faro, na pensão Samé, depois fomos para Lagos, uma zona de caravanas, de onde vivíamos. Havia uma casa de banho para todos. A nossa família tinha 2 caravanas, uma para nós crianças e outra para a minha mãe e para o meu padrasto. E depois dali fomos viver para Silves, de onde já ali eu estava a fazer a escola preparatória. Entretanto, saiu uma nova lei em que quem quisesse sair do IARN, cada família recebia 25 contos por cada criança e 50 contos por cada adulto. Então o meu padrasto estava aqui em Lisboa a construir uma casa de madeira no Val de Jamor, recebeu a integração dos 5 filhos, né? 25 contos de cada filho, e 100 contos de 2 adultos, e viemos viver aqui para as barracas do Val de Jamor em 1985, que é quando conheci o meu pai, Dr. Isaltino Moraes, que foi ele que acabou depois com as barracas,
do Val de Jamor, de onde nós estávamos, e as do concelho, e fomos viver para Caxias. Recebemos uma casa camarária, um primeiro andar com um duplex, e de onde vivi durante 22 anos. Apesar de até agora estar a contar uma história muito intensa, que eu tenho o privilégio de conhecer, acho importante deixarmos aqui claro. O seu pai, Dr. Isaltino Moraes, o que é que quer dizer com isso? Meu pai, porque eu acho por tudo o que ele fez ao concelho, por tudo o que ele fez às pessoas carenciadas que vivíamos em bairros de lata, não é? Sem muitas condições. Trato o pai por respeito, porque nós, os africanos, quando a pessoa é mais velha que nós e faz algo de importante, tratamos com o devido respeito um pai, uma tia, uma prima, tudo por devido respeito. E essa mudança de... Estava a falar, saiu de uma casa, das barracas, não é? E foi de novo dada a oportunidade, é um novo recomeço, não é? Uma nova vida com a dignidade que deveria sempre existir. Essa mudança trouxe-lhe, além de se sentir mais confortável, trouxe uma visão da vida diferente? Porque Trouxe. acredito que em Angola se calhar não teria a necessidade de viver neste tipo de condições. Não, em Angola não. Vivíamos numa vivenda. Mas aqui trouxe até uma certa parte, porque o vivermos nas barracas, as pessoas eram mais dadas, conheciam-se todas umas às outras. Quem ia trabalhar, quem ficava em casa tomava conta dos filhos dos outros, até os bandidos tomavam conta das nossas casas. E quando passamos para as verdadeiras casas, que toda a gente devia ter direito, a única coisa que mudou, portanto, foi termos mais conforto, ter água quente, porque nas barracas tínhamos umas resistências, parece assim um rabo de boi, de onde metíamos água numa lata e punhamos a resistência na lata e ligávamos a eletricidade para aquecer a água para tomar banho. Portanto, tomávamos banho de caneca, enquanto que na casa nova tínhamos banheira para tomar banho, era completamente diferente. A única coisa que mudou foi a camaradagem. As pessoas ficaram mais individualistas, as portas já não ficavam abertas, como lá no Val de Jamor. Mas ali em Caxias, como fomos metidos quase todas as mesmas famílias que estavam ali numa certa zona do Val de Jamor, fomos postos ali em Caxias, não é? Portanto, sou conhecida por toda a gente mais velha, pelos da minha idade, e qualquer problema que as pessoas tinham, vinham ter com a Tia Céu. Tia Céu, Tia Céu, Tia Céu. E foi daí que surgiu o Tia Céu. Primeiro, tinha que procurar sempre descomplicar um caso de uma idosa ou de uma criança. Tentarmos ser o mais descomplicado possível para a vida correr bem. Alguma criança que era maltratada, chamavam-me, eu ia buscar, ficava em minha casa, porque até estudava com os meus filhos, mas devidamente informava a PSP, que a criança estava comigo, e depois avisava a assistente social. E era assim que a gente vivia, sempre ajudando mutuamente, até hoje. Tenho uma listagem de pedidos de pessoas mais velhas. Quando morrerem tem que ser a Tia Céu a realizar o funeral. Se alguém está doente, continuam a chamar pela Tia Céu. Se há um problema, continuam a chamar a Tia Céu. E isso vem do quê? Porque sempre conseguir furar filas, furar buracos, adquirir conhecimentos para ajudar a nossa comunidade. E primeiro é espetacular como é que consegue ajudar e dar tão bons momentos a outras pessoas. E vindo então de uma situação em que
não é nada favorável. E ter o gosto e a vontade de ajudar outros, ainda mais espetacular é. Sendo que foi essa aprendizagem que também evoluiu para isso, ou seja, aquilo que passou, sentiu necessidade de, ok, eu passei por esta história, então vou ajudar aos outros, se calhar, para não terem que passar tanto como eu passei. É isso mesmo. Eu vim de um país de guerra, Angola, que teve 40 anos de guerra. E as coisas que nunca me saíram da cabeça foi quando o meu padrasto resolveu que tínhamos que vir todos para Portugal. Lembro-me de ver a Serra da Leba, que é um cume e que tem uma estrada à volta do cume, e ver pessoas deitadas no chão, portanto, pessoas mortas. Isto é uma coisa que sempre me perseguiu. Por mais que na escola tive psicólogos por causa disso, que as professoras tratavam desse assunto. E depois o termos que viver naquelas condições, quando chovia muito, tínhamos que pôr sacos de plástico, enrolar sacos de plástico nos sapatos para podermos sair do bairro, para chegar à Linda Velha e pegar naquele saco e ir para o lixo, porque era um lamaçal. Então, o mês de abril, águas mil, havia sempre chuvas torrenciais, casas que iam pelo aquele riacho que passa ali no Val do Jamor e dá ali no fim da Cruz Quebrada. Até tivemos um desgosto de um menino, uma criança de 8 anos na altura, que também foi por aquela ribeira e foi encontrado morto lá. E ali nas barracas eu sentia que havia necessidade de nos apoiarmos uns aos outros, ao ponto que comecei a trabalhar com 11 anos no Algarve, nas férias da escola, que eram 3 meses. Trabalhava na apanha da laranja, das tangerinas, da alfarroba, da amêndoa, podar as uvas. Isto era nas férias. E aqui em Linda a Velha, quando viemos morar para aqui, fui trabalhar para a Cabeleza, com 16 anos. Era a mais jovem empregada dessa empresa, de onde fazíamos cabos para vários carros. Só para dizer que quando eu via o meu dinheiro ao dia 20, quando recebíamos subsídio de férias, subsídio de Natal, houve um subsídio de Natal que eu peguei, fui a Guimarães e gastei o dinheiro todo em comprar resistências para dar aos velhotes todos lá do bairro que não tinham posses. Tinha essa necessidade. Para que é que eu quero tanto dinheiro? Não é? O ordenado chega para mim, para a minha mãe, para os meus irmãos. O subsídio vou utilizar para dar este pequeno luxo de poderem ter água quente em casa. E também lembro-me de persistir nisto, derivado da vida da Madre Teresa de Calcutá. Sempre fui uma fã, é o meu ídolo de vida, a Madre Teresa de Calcutá e Santa Rita de Cássia. Pessoas desprendidas dos bens do mundo, não é? Porque o melhor que há na nossa vida não é ter uma grande casa, um grande carro. Ok, Deus deu-te o poder de teres um bom carro. Utiliza esse teu carro também para a tua comunidade. Dá boleias. Quando te pedirem para ir ao hospital, vai. Porque Deus deu-te essa oportunidade de teres esse carro. Então ajuda a tua comunidade à volta. E foi assim que eu cresci. E foi assim que eu me mantive. E passei isto aos meus filhos. Levei um casal que encontrei no Rocio a dormir na estação, ela grávida. Eu estava a sair do meu trabalho, perdi o comboio, vi aquele filme, fui ter com eles, perguntei o que é que se passava. Viemos trabalhar para serem, como é que se diz, para serem caseiros, mas depois o patrão viu que ela estava grávida, já não aceitou, e como já tinham desfeito da vida toda que tinham lá atrás, estavam ali a tentar arranjar uma solução, estavam ali há 3 dias. E eu nem pensei nem 1, nem 2, nem 3. Fui à máquina dos bilhetes e toca tirar 2 bilhetes para eles
e levei-os para a minha casa. Quando todo mundo dizia, ai, mas tu já vistes, podem fazer mal aos teus filhos, podem não sei o quê. Eu dizia sempre, quando a gente pede a divina providência para nos ajudar naquele problema, Deus dá-nos uma solução no coração. E a solução que veio no meu coração foi esta: levá-los para a minha casa, para lhes dar guarida. E foi assim que o primeiro casal que eu recolhi na minha casa ficaram comigo durante 3 anos. Bem, Céu, eu sinto que muito do que a mãe também é vem da sua espiritualidade e com certeza da sua força divina. Certo que tudo o que já passou, que eu acho que 3 vidas não chegariam, quando é que já pensou, eu não quero mais isto? E Deus disse-lhe, não, pensa, minha menina, tu tens esta missão de vida e força e claro que vais conseguir. Já pensei nisso, sim, várias vezes. Contrariedades da vida. Já passei por 2 cancros da mama, já passei por um cancro do útero, já tenho 16 operações realizadas no meu corpo. Neste exato momento estou com 80% de capacidade. Neste exato momento tenho uma espada apontada à cabeça que daqui por 3, 4 anos, com uma doença degenerativa que tenho, vou deixar de caminhar. Eu disse à minha médica, a senhora não é Deus, por isso não me vai impor nada. Enquanto que Ele quiser que eu ande neste mundo e continue a trabalhar, eu vou conseguir andar. E nada faço ao sair de casa sem agradecer a noite que fui guardada, eu, minha casa, meus filhos, minhas famílias, e pedir para que hoje, meu dia de hoje, vou trabalhar para ti, vou cuidar dos teus filhos, que é isso que Ele pede, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Era assim que as pessoas todas deviam pensar, e se toda a gente pensasse assim, o mundo seria mais justo. Mas há alturas, já houve alturas, de encontrar pessoas com problemas graves e às vezes não ter soluções, e a única solução é recorrer à comunicação social para que aquele assunto seja resolvido, que é muito triste chegarmos a este ponto, não é? Porque havia de haver soluções sem ter que expor a família. Mas quando chego em casa, depois da minha oração, acender a minha vela, olhar para o meu altar, ler a Bíblia, vem sempre lá no fundo: se Deus te deu essa cruz, é porque consegues. Então vamos vivendo um dia de cada vez. Meicel, claramente que é uma pessoa de grande crença, de grande força, que Deus está sempre consigo, ou quem quer que seja que acredite. E isso é certo. E, portanto, preparámos-lhe uma pequena surpresa para lhe mostrarmos que não só nos inspira a nós, como inspira muitas outras pessoas ao seu redor, porque não queremos que seja só Deus o portador da sua inspiração e o portador da sua força, e portanto temos algo para lhe mostrar e lhe partilhar. Da tia Céu, da mãe Céu. E é muito simples, muito fácil falar dela. É uma pessoa super genuína, carismática. É um ícone aqui da nossa zona de Oeiras e não só, e arredores. É uma referência na solidariedade e amor e empenho para o próximo. Estar com a tia Céu, com a mãe Céu, é um privilégio que provavelmente todos têm, poucos sabem senti-lo, porque é uma pessoa que, para além de ajudar e estar sempre pronta a dar um abraço caloroso, oferece-nos também uma profunda fé e oração que nos permite ter esperança no futuro. Ai, que bom! Foi boa, não foi? Mas ainda não acabou. Foi! O coração aguenta? Aguenta. Então vamos lá. Mãe Céu é uma daquelas pessoas especiais que a vida nos apresenta,
Uma pessoa sempre com um sorriso, sempre com uma brincadeira, sempre com uma dança, sempre com uma piada, sempre com um bom feitio, independentemente das dificuldades pelas quais está a passar. Uma pessoa que faz chegar os bens essenciais, seja aqui à comunidade, seja na Guiné, seja em Moçambique, seja em todo o lado. A Mãe Céu está em todo o lado. É uma força da natureza, uma inspiração, uma guerreira, e inspira-me bastante a ser a melhor pessoa. Mãe, a verdade é que não nos inspira mesmo só a nós, inspira uma comunidade. E tal como aqui foi dito, chega mesmo a todo lado, porque a sua força parece e é imparável. E acredito mesmo que não há diagnóstico nenhum do mundo que vá fazer parar esse coração e essa alma boa. E é aqui que vamos chegar à Sol Fraterno. O que é este seu projeto? O que é Sol Fraterno? Como nasceu? Como se desenvolveu? E o que é para si a Sol Fraterno? Obrigada por esta surpresa linda, os meus filhos. Eu penso assim, o que é que estamos cá no mundo a fazer? As pessoas só querem trabalhar, comprar coisas, viajar. Não pode ser, tem que haver algo superior a isto. E então o que eu penso é, Deus deu-nos a vida para neste mundo melhorarmos o nosso eu. Portanto, é uma caminhada que estamos aqui a fazer para melhorar, para irmos para o outro lado, quando saímos daqui. E se esse melhorar não incluir a comunidade de onde a gente vive, para que é que serve? E foi nesse sentido que nasceu o Sol Fraterno. Porque fiquei desempregada, fui tratado do Fundo de Desemprego, fui à Junta de Freguesia, não tinha dinheiro para ir tratar das coisas. Na altura pedi ao Presidente da Junta, ele deu-me, e perguntei-lhe, posso mandar cá mais pessoas para você dar o dinheiro para ir tratar das coisas? O Presidente queria ter um ataque. A tia Céu, está a ficar maluca? Então, se as pessoas não têm dinheiro para receber o Fundo de Desemprego, tem que ir buscar um documento ali, 5 euros. Tem que ir a Cascais, não vai a pé. Então foi daí que eu pensei, tenho que fazer algo. Porque às vezes vamos à junta, vamos a uma técnica e a ajuda leva 15 dias. Se a pessoa tem fome, se há uma família com 3 crianças ou 2 ou 1 com fome, não podem esperar 15 dias. Então aí nasceu o Sol Fraterno por causa disso. Que a pessoa vinha pedir ajuda, ou a técnica da Câmara, da Junta de Freguesia, enviava esta família e a ajuda era na hora. E mesmo aqueles que ainda não trouxeram os documentos, primeiro temos que dar de comer para a família poder depois ir tratar do resto, não é? E então eu dizia, quer levar comida para a semana? Traga os documentos, porque se não trouxer não leva. E assim as pessoas quando precisam vêm e trazem os documentos. E assim nasceu o Sol Fraterno, para abrir portas, para dar colo, para dar mimo. Às vezes basta um abraço. Aconteceu-me, eu estava na porta da loja, do armazém, passou uma senhora já do seu cabelinho branco, que eu costumo chamar de enciclopédias, passou chorosa, e eu pensei, ela está a chorar, fui atrás dela. Então, meu amor, o que é que se passa? Conforme a abracei, a senhora desatou num choro tremendo, descarregou tudo o que tinha para descarregar, e ao fim de uma semana fiquei a saber que aquela senhora naquele dia estava a ir procurar uma forma de suicidar-se. E o problema mais grave qual era? Além de todo o problema que envolve a família, naquele dia precisava de 20 euros para comprar o passe para poder ir buscar a neta à escola. E não tinha esse dinheiro. E não sabia onde arranjar esse dinheiro. E para ela aquilo era um problema muito grave.
Então, estava no caminho do suicídio. E eu agradeci a Deus por ter-me tocado naquele momento que ela passou e que fui ter com ela. Percebi que algo estava errado. Dei-lhe os 20 euros para o passe, dei-lhe um cabaz alimentar, fui levá-la à casa e ela disse-me assim: já tinha ouvido falar da tia Céu, mas nunca pensei que fosse essa pessoa extraordinária que é. Eu lhe disse: eu não sou extraordinária, simplesmente senti que havia ali algo. E às vezes um abraço muda tudo. Chorou, desabafou. Ora, se eu não lhe tivesse ido atrás dela, era mais alguém que a gente perdia para o outro, para o encardito. E a gente tem que trabalhar para Deus, não para ele. Acho que para terminar, é interessante percebermos, Tomás, como é que podemos dizer às pessoas de que forma é que podemos ajudar de forma efetiva a Sol Fraterno, de forma efetiva a Mãe Céu, se tem apoio psicológico, se é importante ter, de que forma é que podemos ajudar? Sim, que meios, onde é que podemos encontrar também para ajudarmos a sua missão, não é? Mais uma vez, o que eu retirei desta grande história que nos acabou de contar é que foi mais uma vez num momento de necessidade sua que escolheu primeiro ajudar os outros, mesmo quando você estava a precisar, se calhar, da ajuda de alguém também. Sim, já precisei muito. Portanto, escolhe Porque sempre. tive 10 anos desempregada, mas a trabalhar na Sol Fraterno. A minha filha mais nova foi mãe ainda com 16 anos. E graças a Deus chegou tudo de todo lado, até dos Estados Unidos. Eu tirei uma carrinha cheia de bens para bebés que as pessoas enviaram para a minha filha e fui distribuindo a outros. E os meus filhos cresceram ao ver, na nossa despensa tem 4 quilos de arroz. Mas há alguém, como já aconteceu, a minha filha com 15 anos, 14, veio tocar, estava a brincar na rua e veio tocar a campainha: mãe, está ali uma senhora a mexer no lixo. E eu fui-lhe perguntar, ela disse que estava à procura de comida. Podes abrir a porta para eu subir com a senhora? Claro que sim. Subiu com a senhora, sentamos a senhora na cozinha, almoçou, do que tinha da despensa fiz 2 sacos da minha própria casa. No dia seguinte veio uma vizinha bater-me à porta e disse assim: tia Céu, ganhei 8 embalagens de leite. Quer algumas? Portanto, 8 embalagens de leite de 1 litro com 6 pacotes cada um. E diz assim a minha filha mais nova: oh mãe, já viste que não tínhamos leite nenhum? Demos o leite todo a outra senhora. Eu disse: e estás a ver como a divina providência cuidou de nós? Veio trazer leite. Prova dada que quando ajudamos os outros, mais cedo ou mais tarde também somos sempre ajudados. Somos ajudados. E o grande, há uma grande pessoa que vimos, né? O comendador Rui Nabeiro, foi uma pessoa que fez isto toda a sua vida. Veja lá se há alguma empresa a seguir os passos que ele deu. Ninguém, porque vivemos num mundo de egoístas. E estas pessoas que são desprendidas das coisas, dos bens da terra, são muito poucas. Mas que existem muitas, ainda temos. Umas são desconhecidas. E quem quer ajudar a Sol Fraterno? Estamos em Carnaxide, na Nova Carnaxide, Avenida Comendador Nunes Correia, armazém número 18. Precisamos de voluntários. Precisamos de alguém que nos ajude na parte de marketing do Facebook, do Instagram. Precisamos de empresas que nos doem alimentos ou particulares. Passamos recibos de doação. E quem quiser ir conhecer, aquela casa está sempre aberta para todas as pessoas. Não temos nada a esconder. Todo mundo que chega lá sabe aquilo que a gente faz. Quantas vezes peço ajuda nos jovens para me ajudarem
na internet, nos e-mails que chegam em inglês e qualquer um chega ali, pega, explica, faz. Eu acho que todos juntos conseguimos chegar mais longe. Portanto, a comunidade que pode vir ajudar a comunidade que menos pode. Isso é que é o meu ideal agora de vida. Passar estas coisas que eu vivi, que eu cresci, para os mais novos, que é para no futuro também ficarem a tomar conta da Sol Fraterno. Olha, muito, muito obrigado. Em meu nome, em nosso nome, em nome, acho, da comunidade toda, por nos apresentar esta história, por continuar a ajudar sempre. Mesmo quando quem precisa, se calhar, é você, escolhe sempre ajudar os outros primeiro. Isso é magnífico. Obrigada eu pelo convite. Mãe Céu, obrigada acima de tudo por me deixar pertencer à sua vida. É um luxo e vou estar sempre aqui e vai ser sempre uma amiga da porta ao lado e eu estarei sempre do seu lado. Obrigada, Deus vos abençoe pelo este trabalho. Ora, malta que está desse lado, é a favor ajudar. Exatamente. Mas já sabem os mais. Podem ser voluntários, podem doar roupa, bens alimentares, para o menino, para a menina, desde o bebê ao idoso, aparecer, receberem abraços bons, quentinhos, rir, dançar, bailar. Ai não. Ai, não é cá sempre lá umas tarrachinhas e aprendam porque acho que quem vive assim vive melhor. Sem dúvida. Pronto, subscrevam, vejam, partilhem. Acima de tudo, partilhem para chegar a muita gente. Partilhem o episódio e partilhem destes ideais. E vemo-nos no próximo episódio. Ora bem. Vamos a isso.